Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Copini e você está no canal de estilo de vida. O propósito desse vídeo é para que você utilize o sono da forma com que ele deve ser utilizado. É para ti que quer ter mais performance na vida e também é para ti que tem dificuldades de dormir. A gente sabe que quando não se dorme direito, o dia fica uma merda. E uma das piores coisas que as pessoas podem fazer por si mesmas é tomar remédios para dormir. É uma coisa que te deixa dependente, te deixa viciado, te deixa preso. E devido ao mundo acelerado como está hoje, as pessoas desenvolvem ansiedade. E essa ansiedade, estresse, faz com que a gente não durma bem. E não dormir bem colabora para que no dia seguinte a gente tenha mais ansiedade, estresse, mau humor, atraso mental, cansaço físico, envelhecimento precoce. Tudo é um ciclo. E quando você se pergunta como dormir bem, a primeira coisa que vem na tua cabeça é acordar bem. E como acordar bem? Ter dormido bem na noite anterior. É tudo um ciclo. Eu acho que antes de tudo, nós temos que falar um pouquinho sobre aquilo que você sabe sobre o sono. Eu acho que todo mundo pensa que o essencial é dormir 8 horas por noite, né? Isso é o senso comum. O que funciona pra mim é que quanto menos eu durmo, mais disposto eu me sinto no dia seguinte. Quanto mais eu durmo, mais eu acordo cansado. E qual que é a verdade que tem por trás disso? A verdade é que existem níveis de sono. A verdade é que qualidade é muito mais importante do que quantidade quando se trata de dormir. Existe um sono chamado REM, R-E-M, e é nesse nível de sono que os nossos hormônios são repostos. A testosterona, o GH, é o sono renovador. Se tu não atinge esse nível de sono, tu vai se sentir muito cansado no dia seguinte e tu vai ter a sensação de que vai dormir mais. E não importa quanto tu durma, vai ter um sono superficial e vai acordar cada vez mais cansado. De qualquer maneira, se tu não está dormindo bem, tu tem que rever os teus hábitos, as tuas atividades durante o teu dia. É isso que prejudica o teu sono. A primeira coisa a se fazer que melhoraria o teu sono é o ato de acordar cedo. Ok, isso é muito óbvio, porque acordando cedo tu vai ter sono na hora de dormir. Só que tem um problema, é óbvio, mas não é tão fácil. Acordar cedo é uma dor, tem uma dor ali, você às vezes não consegue. E o segredo, um dos segredos, para acordar cedo, isso daí daria um vídeo só falando sobre isso, é você acordar no momento em que acordou. Calma aí, deixa eu ser mais claro. Teu despertador despertou às 6 horas, às 5 horas, às 7 horas, não importa. No momento em que ele despertou, acordou, pulou da cama. Se tu voltou a dormir, tu pode ter certeza que aí tu multiplicou por 10 a dificuldade de tu levantar da cama. E isso já atrapalha muito o teu sono. A segunda dica é sobre a luz, o movimento de luz dentro do teu olho. Eu já fiz um vídeo aqui no passado falando sobre como dormir bem, que é tu evitar que entre luz azul no teu olho pela noite. Mas deixa eu explicar agora o que tem por trás disso tudo. O nosso olho, ele tem um esquema que abre e fecha, como se fosse a lente de uma câmera. Quanto mais abre, mais luz entra. Isso todo mundo tem, é o nosso olho que funciona assim. Só que nós vivemos hoje civilizadamente, trabalhando dentro de escritórios, dentro de casa, e muitas pessoas não se expõem à luz do sol. Muitas pessoas jogam muita luz para o seu olho durante a noite, quando deveriam estar dormindo. Imagina esse músculo dentro do olho como o ISO de uma câmera. Quanto mais você passa dentro da tua casa, se tu trabalha em ambientes internos e quando sai para fora, tu vê que o sol está quase te cegando, significa que essa parte do teu olho que entra a luz está muito aberta, ou seja, você passa muito tempo em ambientes escuros, ela precisa se abrir para que a luz entre e quando você vai no sol, arde os seus olhos. E aí chega a noite, esse ISO dos teus olhos continuam abertos e aí vem mais luz, a luz da TV, a luz do celular, do notebook e isso atrapalha o teu sono. A luz está totalmente ligada aos nossos hormônios. É por isso que quando o dia desperta, o nosso corpo entende que tem que despertar, já começa a produzir hormônios que fazem eu me sentir desperto. Isso vai ao longo do dia e quando começa a baixar o sol, a luz do sol já começa a ficar mais avermelhada e é por isso que essas luzes avermelhadas, aquelas lâmpadas,
tipo luz de hotel, fazem a gente sentir um pouco de sono, que aí já começa a produzir a melatonina. Então a dica é o seguinte, além de você cortar as luzes durante a noite, você diminuir as luzes durante a noite, seja ficando com as luzes apagadas, usando o aplicativo do bloqueio de luz azul do celular, até mesmo óculos escuro, óculos para dar sono, acredite, existe isso. Seria também você se expor à luz forte, à luz do sol durante o dia. Quanto mais exposto você tiver à luz do sol, além da vitamina D, fazendo bem para os teus olhos, menos luz vai entrar durante a noite. Parece loucura, mas é assim que o corpo funciona. Use essa informação a teu favor. Outra coisa que faz uma diferença brutal é o exercício físico. O sono, quando ele é saudável, ele é chamado de sono reparador. E a palavra reparador já significa aí reparar, é descansar, é encerrar um ciclo e começar um novo ciclo totalmente disposto. Só que o sono serve para descansar. Só que como é que tu vai descansar se tu não está cansado? E aí entra o exercício físico. Pelo menos uma vez por dia tu tem que fazer algum exercício físico que te leve à exaustão. Tu tem que estar exausto mentalmente e fisicamente para poder dormir bem. Então se tu não consegue dormir bem, se alguma coisa tá te impedindo de dormir, cara, a primeira coisa que tu tem que fazer é um exercício físico. Não é um exercício físico, é trazer exercício físico para dentro da tua rotina. E se o problema para ti é um pouquinho mais grave, tu realmente sofre de insônia, tu tem que cuidar mais detalhes, como por exemplo, os teus hábitos noturnos. E isso envolve desde o que tu come. Não custa muita coisa evitar refeições pesadas durante a noite, justamente porque para digerir uma refeição pesada, o corpo utiliza muita energia. E esse é um momento em que ele não deveria estar utilizando tanta energia. Ele deveria estar em repouso. Ah, mas então eu vou ter que restringir o que eu como? Não necessariamente. É simplesmente uma relocação de horários. Ao invés de tu comer próximo de ir dormir, faz isso um pouquinho antes. É interessante também evitar todo tipo de atividade que desperte adrenalina no teu corpo. Atividades que despertem estresse, como por exemplo trabalhar à noite. Se é da tua escolha, escolher os horários que tu trabalha, os horários que tu estuda, deixa para fazer isso em outros horários. A não ser que não tenha outra opção. E aí eu entendo. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dizer duas dicas de bônus aqui, coisas que geralmente as pessoas não falam, que é o que funciona para mim. Eu acho que isso, coisas simples, fazem parte do desenvolvimento pessoal e do processo de evolução. Coisas que eu uso para dormir bem, dormir extremamente bem, dormir pouco, mas bem, para acordar renovado no dia seguinte. Duas dicas. Uma delas é usar música ao teu favor. Não, se eu falar que escute uma música calma antes de dormir, é óbvio demais, isso nem deveria ser falado. A questão é que a música, ela te leva para uma emoção. A música, além de ser apreciada, ela deve ser usada, usufruída. Com o tanto de música que existe hoje, tu pode usar isso para manipular as emoções que tu sente, a vibração que tu tá sentindo. E uma música calma, uma música sem voz, uma música que só te embala, um som que seja um som de natureza, um som de chuva, um som de fogo ou um som de mar, de ondas, vai te embalar e te colocar num estado mais calmo. Use isso ao teu favor, é simples, é fácil. E a outra, cara, é um hábito meu, a leitura. Eu vou tentar descrever a cena. Se eu pudesse ilustrar aqui, eu ilustraria, mas eu não estou em casa, então fica difícil. A leitura durante a noite me coloca em um estado mais calmo, em um estado mais relaxado e favorece o meu sono. Só que tem um detalhe, todo o meu quarto tá com as luzes apagadas. Tem um abajur atrás de mim que está iluminando apenas o livro e todo o resto está escuro. A luz desse abajur é uma luz amarelada que favorece o meu sono. Além de eu estar obtendo conhecimento, eu estou favorecendo a produção de melatonina e eu sei que eu vou dormir bem, eu sei que vai me dar sono. Cara, dica simples, não tem muito segredo, mas como eu disse no início do vídeo, é um compilado de várias informações que devem ser colocadas em prática. Se tu dorme hoje às 3 da manhã e acorda às 10 horas, tu tá se matando. Tu tá jogando vida no lixo. Sabe por quê? Porque se tu comparar 1h da manhã com 1h da noite, tu vai ver que essa hora da manhã, ela tem mais valor, ela vale muito mais. Simplesmente porque você está disposto, você está criativo, você está intuitivo e você está com um potencial criativo pronto para ser usado. Enquanto que na noite tu está cansado, exausto e o teu corpo
tá pedindo descanso. A tua mente é que tá te fudendo ali. Mas você controla a sua mente. E sua mente controla seu corpo. E por aí vai. Deixa o like no vídeo se gostou. Se tá me conhecendo hoje, se inscreve que tem mais vídeos como esse. Os outros vídeos aqui desse canal não são exatamente assim. Esse vídeo é uma exceção. Mas todos são voltados a estilo de vida, a desenvolvimento pessoal.